queridos, tudo bem? Deixa eu aqui. Mais um dia na presença do Senhor. Eu queria pedir a vocês para, por gentileza, se você tiver acesso, se você estiver num lugar que você possa ter acesso à sua Bíblia, pega a tua Bíblia para a gente ler junto. Eu espero. Eu fico aqui tomando um cafezinho enquanto você vai. Aceita um cafezinho? Vai lá, pega a tua Bíblia pra gente ler junto, pra gente se transformar juntos. Você aceita ser transformada por Cristo? É que a palavra, quando a gente se enche da palavra, a gente vai se enchendo do Espírito Santo e vai sendo mais parecida com Cristo, vai sendo transformada. É de graça em graça, assim, não é do dia pra noite, não é, gente, porque eu tô nessa caminhada, se bem que eu desviei várias vezes para a esquerda, para a direita, mas não, hoje eu tô reta, eu quero andar nos caminhos dele. Com a graça dele, eu vou conseguir aquilo que eu mais almejo, que é o que ele já está fazendo comigo. Eu falo como o pastor disse, ele já está, Veridina, fazendo isso com você. Você tem que dizer assim, Deus já está trabalhando em mim. E, gente, ele tá, eu vejo as coisas que eu pedi a ele, sabe? Por tão simples que era, mas eu pedia muito para me tornar uma dona de casa melhor, sabe? E eu vejo no meu dia a dia eu fazendo coisas que antes eu não fazia. Muitas vezes, muitas, acho que sempre, quase sempre, eu ia dormir e deixava a pia cheia de louça, sabe? Eu não tinha nem coragem para lavar. Não era porque eu só não queria, eu não tinha coragem. E Deus é tão bom que toda noite eu sinto prazer em lavar a minha louça, em limpar o meu fogão, em deixar a cozinha o mais arrumadinha possível, sabe, gente? E eu fico muito grata. Eu sei que isso já é o agir dele na minha vida. Gente, é tanta coisa que ele tem feito por mim e não dá aqui pra chegar e tá falando, mensurando. É muita mesmo, sabe? Muita coisa. Acredita, é muita coisa. Então, você já pegou sua Bíblia? Pegou? Pronto. Então, vamos agora abrir no livro de Tiago. Gente, deixa eu prender meu cabelo, porque, gente, se vocês veem eu mexendo muito no cabelo, né? Mas é uma mania, gente, é porque o cabelo, quando ele encosta na minha pele, teve uma seguidora aí que falou, para de mexer no cabelo. Mas, gente, é isso, é uma agoniazinha, porque quando ele encosta na minha pele, ele me dá, como é que eu posso dizer? Ele me causa, só assim, encostou já, causa um desconforto, ele causa uma agoniazinha quando ele encosta na minha pele. Então, vocês não entenderam nada, né? Eu com lápis na boca, querendo que vocês entendam. Então, por isso que eu vivo mais de cabelo preso. Raramente eu solto meu cabelo. Quando eu venho aqui com cabelo solto, eu fico só mexendo. Então, pra que, né? Do que vale. Então, gente, no dia de hoje, primeiramente, vamos orar para agradecer esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Você acordou hoje, olha. A primeira coisa, agradece e profetiza. O meu dia vai ser maravilhoso, que eu vou estar na presença do Deus Altíssimo, do meu Pai, do meu Senhor. Profetiza, gente, palavras boas, porque a palavra tem poder de vida e tem um poder contrário, mas você tem que usar ela para vida e não para nada negativo, tá bom? Então, gente, o livro de Tiago, deixa eu fazer só um negócio que eu acho do livro de Tiago. Eu acho o livro de Tiago muito pequenininho, porque ele é bem pequenininho, gente. Ele começa aqui, ó, uma, duas, aí ele é tipo 3,5 páginas ou 2,5 páginas. Ele é muito pequenininho, mas, gente, é um livro que fala tudo, sabe? Assim, ele fala aquela palavra que fala pouco, mas fala bonito. Eu acho muito legal. Eu acho que o apóstolo Tiago devia ter alguma coisa
Então, só uma brincadeira aqui, gente. Se alguma coisa com meu marido, que também tem o nome de Tiago, ele fala bastante, ele não é uma pessoa de falar muito. Ele fala pouco. Inclusive, meu filho também é assim, ele fala pouco, mas quando ele abre a boca, ele abre para falar coisas boas, né? Coisas, ele sabe o que falar quando ele fala. E a Bíblia fala, gente, uma coisa aí que sobre tagarelice, não é legal. Então, eu tenho uma grande admiração por as pessoas que são mais caladas, mais reservadas. Às vezes a única coisa que eu sinto é que eu não consigo puxar muita conversa porque a pessoa é calada, mas aí eu respeito. Mas meu marido, ele fala comigo, ele fala bastante. Meu filho fala também um pouco, mas ele é bem reservado, eu sei pouca coisa da vida dele. Eu acho engraçado quando eu ligo pra ele, sabe? Ele liga pra mim, eu ligo pra ele fala... Eu digo, e aí, filho, como é que tá a escola? Normal. Toda a vida tá normal, a mesma coisa. Ou cansativo, né? Eu tenho até que orar mais por ele. O bichinho passa por desafios na escola, né? E a escola é realmente, gente, desafiadora, né? Tanto quanto como é que se diz? Tanto quanto as disciplinas, o que você tem que estudar, as provas e tudo mais, quanto às vezes tem desafio com coleguinhas e tudo. Na minha época eu tinha uns desafios assim com pessoas, mas a gente vai superando, né? Enfim, aí eu tô falando do livro de Tiago, eu já fui para outro assunto porque é semelhante no assunto, assim, parecido. Então, a gente vai ver algumas coisas que o apóstolo Tiago falou hoje. A gente vai ver hoje algumas coisas que o apóstolo Tiago falou no livro dele, entendeu? Um livro pequeno, mas muito cheio de conhecimento e de sabedoria. E é o que eu digo, falou pouco, falou tudo, né? Falou bonito mesmo. Então, aqui, ó, ele fala sobre, que eu grifei algumas coisas. Foi um livro que eu rabisquei muito, assim, dos lados, porque eu acho ele muito, muito, como eu já falei, já tô me repetindo, gente, desculpa. Ele é um livro que tem muita sabedoria, que tem muita coisa a você raciocinar sobre aquilo, né? Então, ele fala sobre fé e sabedoria, que aqui é o: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e lhe é concedida. Você entendeu o que ele disse aqui? Porque ele dá a todos. Se você pede, ele dá a todos liberalmente. Ou seja, ele não vai esconder de ninguém. Ele libera a sabedoria de uma forma liberal. Agora, o que é que tem que acontecer? Você tem que pedir com fé, pedir crendo que já tem, sabe? Algumas pessoas, não, gente, eu dizer que isso não é para arrogância, tá? Algumas pessoas me acham inteligente. E eu fico pensando, como assim? Mas aí eu penso, talvez seja um pouco da sabedoria que eu peço a Deus, mas eu não sou uma das mais inteligentes. Mas eu agradeço pela minha inteligência, por essa que Deus me deu. Porque, gente, o errado da gente não não é o errado é não aceitar o que tu tem, o que Deus está te dando, o que Deus tem. E às vezes você querer uma coisa que não é sua, que é do outro. Por exemplo, tem canais aí de meninas que super sábias, que ela traz a palavra ali de uma maneira diferente que eu trago, e é o jeito delas pregar. Eu já graças a Deus, eu tenho essa sabedoria de não me comparar, de saber que eu tenho o meu jeitinho de trazer a palavra e que se Deus quiser que eu mude, Ele vai me dar mais sabedoria para isso. Então, eu tô começando agora, mas eu começo com assim, porque eu aceitei Cristo muito nova, né? E frequentava a igreja e sabia de algumas coisas, mas ao longo do tempo eu fui buscando, gente. O fato de
eu tá aqui hoje e pedindo a Deus que me dê sabedoria para falar coisas verdadeiras e sábias para vocês, é porque eu busquei muito, não foi só, eu aceito Jesus e pronto. Não, gente, eu busquei a palavra, eu busquei conhecimento da palavra, eu estudei a Bíblia com algumas pessoas e eu procurei ouvir pregações, eu procurei me encher disso, né, dessa sabedoria que Deus dá para que você entenda o que tá aqui, porque antes eu li a Bíblia e não entendia nada, nada, nada. Então, voltando aqui para a Bíblia, se, né, o que ele tá dizendo aqui, vou ler novamente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e lhes é concedida, viu? Eu não sei o que significa essa palavra impropera, mas depois eu vou procurar. Eu acho que é nada, ele esconde, ele dá realmente liberalmente. Aí aqui tem sobre a fé, ó. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Gente, eu às vezes sou inconstante em algumas coisas, mas não, assim, eu nunca quero e eu não me considero uma pessoa inconstante com Deus. Por mais que às vezes eu possa me afastar de alguma igreja que eu esteja frequentando, eu sempre estou em busca dele. Eu sempre estou querendo essa comunhão, me ligar com ele ali. Eu sempre estou querendo ir no meu quarto e orar. Às vezes, quando eu estou precisando mesmo lá no fundo do poço, eu vou no banheiro e oro, e choro, e clamo por ele. Porque uma coisa é a gente tá na igreja, mas não tá em Deus, sabe? Ou tá na igreja e tá em Deus também, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente tá na igreja e tá em Deus, mas às vezes por algum motivo a gente tem que sair da igreja. Precisa sair por motivos maiores que nós, mas a gente não pode sair dele, porque a igreja somos nós, o nosso templo que o Espírito Santo deve habitar é o nosso corpo, é o nosso interior, é a nossa alma. Então, eu não tô te incentivando a não ir para a igreja, não, porque eu tô sonhando num dia que eu vou voltar para a igreja. Mas eu tô com calma, porque eu tô tentando me transformar, ser transformada, tentando não. Eu tô sendo transformada dia após dia pela graça de Deus. Ele tá me transformando e eu sinto isso, gente. É muito, muito bom, muito gratificante. É uma coisa que não tem como mensurar. Muito, 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 muito bom mesmo ser transformado por Deus. Então, assim, mas a igreja é fundamental. É onde você vai ter comunhão com as pessoas, é onde você vai ouvir as pregações ali pessoalmente, sabe? Você tá ali realmente na presença. Mas entenda também que não, quando não for possível, mas que faça de tudo para ser possível, tá bom, gente? Mas quando não for possível, que é o meu caso agora, eu não tô conseguindo ainda ir voltar para a igreja, mas eu tô em todas as quintas fazer o aconselhamento pastoral com o pastor. Então, assim, quando você puder ir para a igreja, vai, gente. Agora, entenda também que, caso um dia você precise se afastar, você vá para um lugar que não vai ter igreja, digamos assim, vai morar num lugar que não vai ter igreja. Entenda que o seu quarto pode ser a sua igreja. Pegue a Bíblia. Hoje em dia a gente tem acesso à internet. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Pegue um pastor na internet que você confia, que lhe passa confiança, escute ele. Escute as orações, escute as pregações, escute, tá?
E aquilo vai, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é só pelo ler também é fundamental, mas ouvir também, ouvir. Então, se você ouve, você escuta uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus ali falando sobre Deus, você vai ter fé também. Aquela pessoa vai fazer com que que a fé seja, não ela por ela mesma, mas o Espírito Santo vai ajudar na tua fé. Então, ouvir também é um ato de ter fé, entendeu? Aí, porque ele fala aqui que se você não tem, que se você perde, mas já duvidando, então, assim, é como uma onda do mar, né? Impelida e agitada pelo vento. Ela vai, sempre a mesma coisa, tá entendendo? Aí, ó, não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Falando aqui sobre o transtorno bipolar, que eu nem sei pra que eu tá falando sempre nisso, porque isso, sabe, é uma coisa que é só uma coisa. É um problema que existe, tá? Existe o transtorno bipolar. Mas é uma coisa que não me define. Ele não é quem eu sou. Ele faz parte, e eu tenho fé em Deus que ele cada dia vai fazer menos parte da minha vida. Mas assim, quando não dá pra contar, tá? Eu acredito assim, que não dá pra contar quando a pessoa tá numa fase de bipolaridade, ela tá, digamos assim, descompensada ou ela tá desregulada no transtorno bipolar. Então ela vai ter mudanças, vai ter mudar o ânimo, vai mudar de vontade, vai querer uma coisa agora e depois ela pode não querer. Gente, para quem as pessoas acham que isso assim acontece do nada, não. Por exemplo, eu que tenho esse transtorno, o que acontece na minha mente? Quando eu quero uma coisa, por exemplo, digo, eu vou fazer isso. Aí lá vem um pensamento intrusivo, que, por exemplo, se eu era uma coisa, eu decidi fazer uma coisa boa, mas vem um pensamento intrusivo na minha cabeça e diz, não faz isso porque não vai dar certo. Lá vai o mudo de opinião. Então, gente, olha, eu li pra vocês, eu acho que eu li e eu tenho que procurar de novo, meu Deus, onde está? Se eu não me engano, né? Mas eu vou citar aqui mais ou menos o que eu lembro. Eu acho que é em Romanos, não é em Romanos? Coríntios. Romanos. Deixa eu olhar assim, Romanos. Deixa eu olhar assim, Romanos. É só um minuto, gente. Pronto, gente, eu vou procurar aqui. Desculpa a demora, viu? É porque tá meio difícil. Tava meio difícil de encontrar o livro. Atos, Coríntios. Romanos e depois de Atos. Romanos. Então, seria Romanos 8.
ver se é o que eu tô imaginando que é, tá? Romanos 8. Se você tá com a sua Bíblia aí, pega ela. Romanos 8. É 8 do 31 a 39. Do 31 ao 39. Ó, vem aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente como a todas estas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou. Qual será a direita de Deus também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Tá, gente. Esse versículo não era bem esse o que eu queria ler. O que eu tava pensando, só tomar uma aguinha, tô com a garganta seca. É um pote, né, gente? Gigantesco. Eu sinto muita sede. Gente, na realidade, eu queria falar daquele versículo lá, que ele diz assim, tudo que ele já é uma eu ia falar uma carta na mangana, mas não é isso. Ele já é uma instrução de Deus para que a gente não tenha pensamentos duplos, ou ficar pensando uma coisa, aí decidir uma coisa, aí depois não querer uma coisa, querer outra. Porque é assim, ó. Ele diz assim: tudo que for de boa fama, tudo que for trazer paz, tudo que for bom, justo, assim, tudo que trouxer esperança, nisso pensais. Então, se eu tô pensando uma coisa que não é boa, eu analiso aquilo no meu pensamento. Eu tô pensando em tal coisa, isso não é bom. Então, eu já descarto isso do meu pensamento, porque eu volto a pensar coisas boas. Por exemplo, estudar é uma coisa boa? É uma coisa boa. Então, eu devo pensar nisso, tá? Ler a Bíblia é uma coisa boa? É. Então, nisso pensar. Quando vier um pensamento dizendo, não faça isso, por isso, por isso, e esse pensamento não for bom, então descarta, porque não é legal, não vai te fazer bem. Então, por isso, esse versículo fez muita diferença na minha vida. Em tudo que eu for pensar, eu penso em coisas boas, justas, de boa fama, e não em coisas ruins, porque coisas ruins, gente, atrapalha tanto a nossa cabeça. Qualquer pessoa que tenha algum transtorno, não, qualquer pessoa, principalmente se a pessoa tiver depressão e ela ficar voltada pro passado, ela vai ficar mal. Então, vamos pensar em coisas pra frente, coisas que vai nos trazer esperança. Vamos esperar coisas boas da parte de Deus, porque Deus, ele diz na palavra Deus. E qual é o pai, né? Se a gente pedir, tu acha que se a gente pedir um pão, Deus vai nos dar uma pedra? Ele mesmo diz isso. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, eu vou dar uma pedra, o pai vai dar uma pedra. Se vocês que são maus, diante de Deus a gente é mau, e imagine Deus, entendeu? Ele diz: eu tenho planos para vocês de bênçãos, plano de paz, de fazer vocês prosperar e ter um futuro que merece, um futuro bom. Ele não quer, na palavra dele, ele diz, não quer nos causar dano. Você tá entendendo? Quando a gente mudar a mentalidade, que Deus não quer nos punir, ele não é um pai que quer só estar nos punindo, não. Quando ele coloca um pouquinho de deserto na nossa vida, é para a gente aprender alguma coisa. É para a gente se fortalecer, é para ver se a gente errou alguma coisa, mudar a rota, é para melhorar a gente.
Então, assim, nunca pense, Deus está fazendo isso para me punir. Não, gente. As coisas mal, elas sobrevêm sobre o justo e injusto. Às vezes uma pessoa é de Deus, mas acontece uma coisa muito ruim com ela. E ela, sendo Deus, ela vai entender, porque ela conhece a palavra, ela conhece Deus, então ela não vai dizer, Deus fez isso comigo, Deus, entendeu? Não, ela vai entender que aquilo aconteceu, talvez para testar a fé dela, ou talvez para ver como estava o relacionamento dela com o pai, com Deus. Então, assim, se a pessoa for imatura na fé, qualquer coisinha que acontece, a pessoa diz, poxa, Deus deixou que isso acontecesse comigo. Mas, não, gente, Deus é bom o tempo todo, é o que a palavra diz. Se hoje você estiver passando por qualquer problema, porque todos nós passamos. Se a gente tentar se enganar, dizer, eu sou a pessoa mais problemática do mundo. Não é. Porque se você disser isso, Deus vai te mostrar na tua frente outras pessoas com problemas maiores, piores que você. E às vezes essas pessoas estão felizes e contentes com a vida dela. Então, assim, gente, o fato de eu ter o transtorno bipolar, isso não me causa mais vergonha, porque antes eu tinha vergonha. Pra eu dizer uma pessoa que eu tinha transtorno bipolar, menina, eu morria de vergonha. E antes eu pensava, poxa, por que eu tenho isso? Eu pensava, quase ninguém tem isso, só mais eu. E depois eu fui ver, gente, tanto de gente. Tem psicólogas formadas, tem transtorno bipolar, tem psicólogas que estão se formando tendo o transtorno bipolar. Tem pessoas que estão sofrendo até mais do que eu com o transtorno bipolar. Então, poxa, eu não sou, digamos assim, o último biscoito do pacote. Se eu passo por coisas, outras pessoas passam também. Algumas passam coisas mais leves, outras igual a mim, outras muito mais pesadas, gente. Então, quando a Bíblia diz sede gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Senhor, para você ser de grato. Você acordou, olha, gente, eu já falei aqui sobre isso. Água, entendeu? Ó, eu acordo e só no beber água, sabe? Eu pegar um copo d'água e tomar, eu já fico muito grata. Só eu acordar, às vezes eu acordo com aquela coisinha aqui, mas eu digo, oxe, Deus. Aí, uma coisa que eu sou muito grata por poder ouvir minha oração aqui de manhã e colocar o fone no ouvido e ouvir. Só eu e Deus ali e a oração, entendeu? Isso é muita gratidão, porque antes eu não tinha isso. A água eu tinha, mas eu não tinha no passado, né? Eu tinha que superar minhas crises e eu tinha muitas crises porque eu não tinha digamos assim, o conhecimento que Deus me dá hoje dele e poder ouvir uma oração ali inspiradora com a palavra de Deus ali no meu fone de ouvido. E entender o quanto Deus é bom, o quanto Ele já mudou minha vida, porque minha vida antes era muito pior. Eu sempre penso assim, gente, eu tô no melhor lugar que eu tô no melhor lugar que eu já pude estar. Esse é o meu lugar que eu já tô melhor do que antes. E o próximo lugar vai ser melhor que antes. Eu sempre penso assim. É uma coisa muito aqui na minha cabeça. Eu agradeço a Deus por pensar assim. Então, gente, o livro era. Tô falando no livro de Tiago e aqui falando muito, gente, sobre a fé sem obras, que é morta, né? Que ele fala. Assim, tem muita gente que diz. Vamos procurar o livro de Tiago de novo. Tem muita gente que diz que. Cadê Tiago? Tem muitas pessoas que falam que a fé é pronto. Você teve fé, você tá salvo. Que a única coisa que você precisa ter é fé. Gente, mas aqui no livro de Tiago eu tô entendendo mal, porque eu já ouvi isso de pessoas muito conhecedoras da palavra. Mas aqui o livro de Tiago, ele fala o tempo todo, que é uma junção. É a fé e a obra. Olha só o que ele diz aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé
mas não tem, mas não tiver obras. Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém diria: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu também que Deus é um só. Fazem bem. Até os demônios creem, tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homens insensatos, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que o nosso Pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vós como a fé opera juntamente com as obras, com eleito foi pelas obras que a fé se consumou. Aí, ó. Se cumpriu a escritura, a qual dizia: ora, Abraão cresceu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificamos que a pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espinhos é morto, assim também a fé sem obras é morta. Gente, aqui tá muito claro, pelo menos para mim. Agora eu já ouvi pastores dizer que o que salva é a fé. Mas aqui tá dizendo que até os demônios, eles acreditam e tremem. Então, assim, gente, temos que ter obras. E, gente, às vezes a obra que Deus mostra coisas, pessoas no nosso caminho pra gente ajudar. Gente, eu vou dar um testemunho aqui pequenininho, mas olha só, não é pra mim vangloriar, porque eu ultimamente eu tenho que melhorar mais e fazer mais pra Deus. Eu quero cada dia fazer mais. Mas, ó, o Deus me abençoou com um fogão. Então, o fogão anterior eu tinha colocado para vender. Mas vi uma coisa no meu coração, poxa, dou esse fogão. Tu nunca mais, assim, tipo assim, eu senti assim, que eu nunca mais tinha feito nada de meu dízimo. Cadê? Onde é que eu entrego meu dízimo? Que eu não tô indo pra igreja, eu não tô. Aí eu fico pensando, né? Aí, e o negócio, um monte de gente atrás desse fogão e nunca dava certo pra mim vender. Pra você ter ideia, eu botei o fogão por R$ 200. Depois a pessoa pediu por 100, eu dava. Depois outra pessoa dava por 50 e eu dava por R$ 50 e a pessoa não veio buscar. É só, gente, um testemunho, porque eu não né, aqui é pra mostrar quando Deus quer que você faça algo. Eu já tava o desejo no meu coração de dar esse fogão pra alguém. Mas eu pensava, a quem eu vou dar, Senhor? A quem? Porque eu pensei em dar ao vizinho, mas o vizinho nem cozinha, ele não. Que ele tem, né? Ele tem as dificuldades de imóveis que ele tem. Mas eu pensei, o vizinho não cozinha, eu nem sei. E também fica chato eu, como mulher, tá presenteando uma pessoa, né? Pode ser que meu marido não goste.
Gente, aí do nada entrou uma mulher no meu... Ela veio falar comigo, ela tava no meu Instagram, ela disse, ó, mulher, desculpa, eu tinha dito que ia querer o fogão, mas eu não vou querer mais, que eu tô com problemas financeiros, eu separei do meu marido recentemente, eu separei do meu marido e eu tô comprando minhas coisinhas aos poucos. Quando ela disse isso, entendeu? Aquela, sabe aquele negócio que eu disse, pronto, aí, só você resolver. Eu disse, mulher, pois vem buscar esse fogão pra tu. Faz assim, como se fosse um, eu não sei se eu agi bem, né? Vou dizer que foi um presentinho de Deus. Mas assim, que quando Deus dá, às vezes Deus dá ainda algo melhor. Não que o fogão esteja, é ruim, o fogão é ótimo, o forno dele é maravilhoso. Ele não tá naquele estado, sabe? Ele tá em bom estado. Eu até usaria ele por mais tempo, mas eu disse assim, né? Porque aí ela disse, Deus te abençoe muito, muito. E ela tá com dificuldade de ter uma pessoa para vir buscar o fogão. Mas eu vou orar por ela, porque eu também não tô muito, assim, para pagar o frete, né? Que ela falou que R$ 90 o frete, que o homem queria. Por isso ela tava esperando o outro que ia vir, e esse outro eu acho que não ia cobrar. Gente, ainda tem um monte de gente atrás desse fogão vendo querendo. Eu nem abro mais as abas e que eu quero entregar para ela e para eu poder ir lá no Instagram, no grupo de venda e dizer não tem mais, né? Não tá mais disponível. Então, assim, Deus vai lhe mostrar, gente, as pessoas certas para você fazer, que para você honrar com aquilo que Deus te honrou. Ou seja, ele me deu um fogão novo. E claro que essa moça merece um fogão novo também. Mas se agora, por enquanto, for esse fogão, eu pedi a Deus que abençoasse, que o fogão fosse maravilhoso, que desse tudo certo na vida dela. Porque, gente, a gente tem que pensar na gente, entendeu? Assim, e se fosse eu, sabe? E assim, eu espero muito que dê certo pra ela, se for da vontade de Deus que dê certo. Ou se ela arranjar outro melhor também, que dê certo, mas o fogão não é ruim. Aí, é isso, gente. Às vezes, Deus me diz, sabe? Tem gente que às vezes tá na rua e me pede alguma coisa, e eu podendo, eu sempre ajudo. Mas tem gente que no meu coração é tipo, meu, fecha, não dá vontade, sabe? Eu também respeito que eu não tenho vontade de... Porque eu não sei, às vezes eu não sei o que a pessoa vai fazer, sabe? Mas a Bíblia diz, quando alguém te pedir algo, tu dê. Não diga, volte, vem amanhã e eu te darei. Se você tem hoje, dê hoje. Então, falando sobre obras, é isso, gente. E às vezes a gente tem que ver também as obras em casa, né? A gente às vezes faz obras para as pessoas na rua e esquece de fazer em casa, onde é nosso primeiro ministério. Então, que possamos ter fé aliada com obras, porque, como o Tiago diz aí, a fé sem obras é morta. Né? Então, que nossa fé não fique só na fé, mas que ela transforme-se também em obras. O primeiro passo, acho que é ter fé, sabe? Tem pessoas que têm obras, ela não tem muita fé, ela tem mais obras. Ela não parece, né? Porque a gente nunca sabe do interior. Mas se você tiver muita fé e você transforma essa muita fé em muitas obras também, melhor ainda, né? Você vai fazer as obras conforme você consegue. Você não precisa fazer uma coisa, sabe, a mais do que o que você consegue. Deus vai te mostrar, porque também você não pode estar fazendo obras para que as pessoas vejam. Ou obras para que, vou fazer obras, ficar com aquele... Não, o momento certo, as pessoas certas, elas vão aparecer no seu caminho. E Deus vai te guiar e te honrar para fazer aquela obra. Gente, vou ficando por aqui. Eu me excedi. Então, vamos orar rapidinho para agradecer o nosso Pai Celestial. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer mais um dia, porque estou viva, respirando, e porque eu quero te agradecer também, principalmente por esse canal, por a minha família, esse canal abençoado, Senhor. Me usa, Senhor, para que eu seja que eu fale o que tu queres que eu fale, que eu
venha ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Abençoa o meu canal, Senhor, abençoa a minha família, abençoa as famílias das pessoas que estão aqui me ouvindo. E todas as famílias, Senhor, as que não estão, as que nem sabem que eu existo. Abençoa elas, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor, porque precisamos, carecemos de Ti, Senhor. Ai, sem Ti, Pai, não dá, não somos nada, não podemos nem respirar direito. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar na nossa caminhada contigo, que o Senhor já está à frente, o Senhor está à frente da batalha, e que a gente só pode vencer se o Senhor for o nosso guia, o Senhor for quem nos guia no caminho, porque sozinha nada podemos fazer, Senhor, o que a palavra diz. Então, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz, que Deus encha os corações de você de amor, de paz, de tudo que é bom, tá? Tchau!